Nós teremos aí a votação, presidente, vice-presidente da igreja, secretária, tesoureira. Então será na próxima sexta-feira, às 17h30. Amém? Nós teremos aqui então, na próxima sexta-feira. Nessa sexta-feira passada nós postamos. Se algum irmão não conseguir ter acesso a alguma coisa, também nos avise. O pastor George esteve aqui, meio que se despedindo da igreja, né? Ele já está voltando lá para o Ceará, para a Missão Velha, e ele participou aqui do estudo e foi uma bênção. Saímos aqui um pouquinho tarde, mas foi maravilhoso aquilo que Deus deu a ele e que foi compartilhado conosco. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. E a gente espera, irmãos, porque esse era o propósito, né? Que o pastor George, diante da sua experiência que ele tem tido, né, no campo missionário, eu sei que ele pregou aqui, eu não estava, pregou aqui um domingo, e eu tenho certeza que foi bênção. É um trabalho maravilhoso. A gente conhecer, ter contato, é uma oportunidade única, a gente ter contato com pessoas que estão fazendo um trabalho desse de tanta dedicação, né? Uma vida totalmente entregue a esse trabalho lá, enfrentando os desafios. Alguns irmãos até falaram, né? Ele comentou aqui que foi até abordado por pessoas que bateram, não sei se foi na casa dele, na igreja, querendo matar ele, arma na mão e tudo. Enfim, então, irmãos, essa é a experiência de quem serve a Deus de verdade. Isso? E é sobre isso um pouquinho que nós vamos falar hoje. É um texto muito conhecido, aqueles que puderem, vamos ficar de pé, Gênesis capítulo 12, verso 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Falei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Glórias a Deus. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos sempre, Deus, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu amor, reconhecendo a oportunidade e o privilégio de juntos, Senhor, estarmos reunidos aqui agora diante da tua santíssima palavra, Senhor, e que essa palavra, ó Deus, possa ser manifestada neste lugar. E a tua palavra, Senhor, que traz fé, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que restaura, é a tua palavra, Senhor, que é a manifestação do teu amor. Então, ó Deus, que ela se manifeste nesse lugar, que não seja realmente o nosso querer, a nossa vontade, mas que a tua vontade prevaleça nesse lugar e prevaleça sobre a vida do teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós até já ministramos um louvor que fala sobre a bênção. E eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui quem quer ser abençoado, todo mundo vai levantar a mão. Se eu fizer a pergunta, quem quer fazer a vontade de Deus? Todo mundo também tem esse desejo?
de fazer a vontade de Deus. É interessante que esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido, que fala muito sobre o que Abraão conquistou. Hebreus destaca de uma forma tremenda, né? E nós vamos ler um pouco. Ele está lá na lista de Hebreus, na lista dos homens da fé, devido à obediência desse homem, né? A sua história ficou registrada no povo, né? Hoje religiões enaltecem não com esse nome, mas essa figura. Então, irmãos, é algo realmente muito especial, isso que consta na palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, eu queria propor à igreja uma ótica diferente. Eu queria que os nossos olhos estivessem focados no que Deus está fazendo em Abraão, não no que Abraão fez. Amém? A obediência dele é algo fabuloso, é uma referência a ser seguida, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria que a gente olhasse para esse texto com esse olhar, com essa ótica, olhando a partir de Deus, a partir do que Deus está propondo a Abraão, a partir da orientação que Deus está dando para Abraão. Amém? Não a partir do que aconteceria na vida dele, né? Você seria abençoado, que Deus amaldiçoaria os que o amaldiçoariam, os que o amaldiçoassem. Amém? Não nessa ótica, mas exatamente na ótica, olhando, dando ênfase àquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Amém? Muitas das vezes, e aqui eu aproveito para me reiterar, eu já cheguei a afirmar isso, né, que quando Deus faz o chamado para Abraão, ele estava em Ur. Na realidade, ele não estava em Ur. Se você voltar a alguns versículos anteriores, Ur é a terra de origem de Abraão, amém? Mas quando Deus faz o chamado para Abraão, ele estava em Harã. Harã, quem não sabe, era um dos filhos de Terá, ou seja, irmão de Abraão, amém? Terá teve 3 filhos e Harã havia morrido. Então eles estavam em Ur, que é realmente a cidade de origem de Abraão, e Terá com seus filhos se dirigem lá para essa cidade. E nessa cidade, e aí eles vão para Harã. E Harã, por isso, a importância e o nome de Ló sendo citado, porque Ló era filho de Harã e o seu irmão mais velho havia morrido. Então eles saem da terra de Harã. E é exatamente o momento que Deus faz o chamado a Abraão, quando ele estava em Harã. Amém? O texto até fala aí claramente quando saiu de Harã, diz aí no verso 4. Então, a origem de Abraão é em Ur, mas quando ele recebe o chamado, ele está em Harã, também terra do seu irmão, sua terra, amém? Terra da sua origem. Mas é importante a gente destacar exatamente isso. Ressalto, reforço. O que Deus estava falando, o que Deus estava dirigindo, ministrando, orientando a Abraão nesse texto. E o que tem de relevante para nós nesse texto. A Bíblia fala que lá em Josué, capítulo 24, verso 2, a Bíblia fala que a família de Abraão ela cultuava outros deuses. Se você for lá em Josué 24, 2, você vai encontrar essa afirmação que a família de Abraão cultuava outros deuses. Então aqui a gente já tem um panorama daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Então nós temos uma orientação, um chamamento, uma clara evidência da manifestação da vontade de Deus para a vida de Abraão. E é muito interessante isso, irmãos, porque
é necessário coragem para você poder orar e de fato querer que a vontade de Deus prevaleça. E a gente fica se perguntando por quê? Porque uma das grandes lutas que nós enfrentamos é exatamente a nossa natureza pecaminosa. E o que mais a nossa natureza pecaminosa quer fazer é o quê? É a vontade de Deus? Não, ela quer fazer a minha vontade. Então, quando nós estamos falando em fazer a vontade de Deus, nós estamos falando em abrir mão da minha vontade. E aí a gente começa a entender quando Jesus diz, nos seus ensinamentos, nas suas pregações, quando Jesus diz que é necessário que quem quer seguir a Cristo deve fazer o quê? Negar a si mesmo. Amém? Então, o negar a si mesmo nada mais é do que negar a nossa própria vontade. Amém? Porque a nossa própria natureza quer fazer coisas que vão exatamente saciar o quê? Os meus desejos, as minhas vontades. Amém? E quando a minha vontade ela é confrontada, aí que de fato a gente vai perceber, entender como está a nossa maturidade em relação à vontade de Deus. Amém? Então Abraão, em primeiro lugar, está lá, ele nas suas terras, lá na terra dos seus irmãos. A Bíblia não menciona como estava o seu sentimento, como estava o seu coração, afinal de contas ele havia perdido o seu irmão mais velho. A Bíblia não menciona nada disso. Mas o que ela fala a partir do verso 1, do capítulo 12 que nós lemos, que disse Deus a Abraão. Amém? Por isso, irmãos, a gente deve tomar muito cuidado com o que Deus está de fato dizendo. Porque quando Deus está dizendo, a vontade dele está sendo manifesta. E como eu disse, a vontade de Deus, na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, vai ser sempre diferente da nossa vontade. Nós comumente declaramos e gostamos de levantar as mãos e declarar: a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável. Mas eu te pergunto, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável de verdade? Ou nós estamos só recitando isso com os lábios e o nosso coração está longe dessa verdade? Porque nós vamos perceber, irmãos, três coisas nesse versículo que Deus fala para que a vontade dele seja manifesta. E a primeira coisa que Deus disse, que Deus afirma na sua palavra, é um verbo que nós encontramos ele no tempo presente. Ele diz: saia. Amém? A primeira ordem, a primeira orientação que Deus diz a Abraão é: saia. Irmãos, e isso tem um peso extremamente importante. Porque quando Deus diz saia, é porque alguma situação, alguma circunstância, algum lugar, era necessário um movimento, era necessário que ele saísse de uma situação, que ele saísse de um contexto. Amém? Então a primeira orientação para se cumprir a vontade de Deus é saia. Mas sair da onde? E eis que está a grande questão. E o mais interessante ainda que precisamos destacar é que há algo, quando nós olhamos para a soberania de Deus, para a supremacia de Deus, amém? Deus pode fazer qualquer coisa. Alguém tem dúvida disso? Eu espero que não. Deus pode fazer qualquer coisa, até interferir na minha vontade, se Ele quiser, Ele pode.
Amém? Ele tem o poder para isso. Ele me criou, ele tem o domínio para isso. Amém? Só que aprove a sua vontade. Ele, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, Deus deu o que ao homem? O poder de escolha. Então guarde isso na sua mente. Deus não te fez um robô. Deus não está nos obrigando a nada. Se por algum momento, irmãos, nós pensarmos que Deus está nos obrigando a nada, isso é ser pensamento do diabo, isso é coisa do maligno, porque o Deus que nós conhecemos na palavra de Deus, o Deus que criou todas as coisas, Ele não está obrigando ninguém a fazer nada, mas Ele está colocando diante de nós sempre dois caminhos. Amém? Ele sempre vai estar colocando diante de nós dois caminhos. E por mais que aqui Deus estivesse apresentando uma orientação, uma direção para Abraão, Abraão podia recusar. Amém? Era direito de escolha dele, ele podia simplesmente não fazer. Mas Deus disse: saia. Amém? E como eu disse, estava no presente. Então não é sair amanhã, não é sair depois de amanhã, não é sair depois que eu resolver tal coisa, não é sair depois que eu resolver tal questão, não é sair depois que eu melhorar, não é sair depois que eu estiver bem, não é sair quando a minha casa estiver organizada, não é sair quando eu puder. Deus está dando uma direção para a sua igreja hoje, que é: saia no presente. E a cada um de nós, Deus está dando a opção da escolha. Ou você vai sair, ou você continua. E a grande questão é 3 passos que Deus dá a Abraão e dá para nós nessa noite, para que exatamente a gente saia da onde a gente está hoje, para de fato entrar na vontade de Deus, porque todo mundo fala: eu quero viver a vontade de Deus, amém? Eu quero a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus, mas o centro da vontade de Deus ela não é um lugar. O centro da vontade de Deus, guarde isso no teu coração. O centro da vontade de Deus é uma posição, não é um lugar, mas é uma posição, ou seja, uma posição que eu tenho que ir lá e chegar. Uma posição, irmãos, que eu tenho que sair do meu lugar e ir até ela. Amém? Por isso, a orientação, a mensagem de Deus para nós hoje é: saia. Mas saia da onde? E aí Deus fala 3 coisas que Abraão tem que abandonar, e 3 coisas que eu e você tem que sair. São de 3 situações, são de 3 ambientes, são de 3 posições que a gente precisa sair para viver a vontade de Deus. Irmãos, viver a vontade de Deus é desafiador. Viver a vontade de Deus requer responsabilidade. Viver a vontade de Deus requer compromisso. O ruim disso é que quando a gente tem essa consciência e essa noção, a gente passa a entender que a vontade de Deus é algo ruim, porque ninguém quer mais responsabilidade do que tem, ninguém quer mais compromisso do que tem. Amém? Essa é a grande realidade. Mas o que Deus insiste com Abraão, insiste conosco hoje é isso: saia. E os três ambientes que Deus quer que a gente saia são esses. A gente vai ver agora. E é interessante que Deus fala isso no presente, e em toda a palavra de Deus nós encontramos verbos sendo mostrados, falados também no mesmo tempo, no tempo presente.
nós encontramos lá, por exemplo, orar e vigiar. Está no futuro. É para agora. Então, a todo tempo, Deus está dando orientações ao seu povo no presente, agora. Não é para amanhã, não é para segunda-feira, não é para 1º de agosto, não é para 1º de janeiro de 2025, é para agora. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus fala saia, é porque a posição que nós nos encontramos, ela está nos deteriorando. A posição que nós estamos quando Deus fala saia, ela vai nos adoecer se já não adoeceu. Quando Deus fala saia para o seu povo, é para exatamente evitar que você fique paralisado. E eu vou te perguntar uma coisa: o que te paralisa? O que te paralisa? Eu tenho certeza que o medo paralisa, não paralisa? A insegurança do que está por vir no paralisa? Ou a insegurança de fazer qualquer coisa, ela nos paralisa. E essa que é a grande questão, irmãos, quando a gente fica muito tempo parado, o que acontece? O nosso corpo, quando a gente fica muito tempo parado, o que acontece? Atrofia. Uma igreja que fica muito tempo parada, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai atrofiar. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, irmãos. E Deus está falando: saia. Saia. É interessante, irmãos, que quando a gente está atrofiado, a gente só percebe que a gente está atrofiado na hora que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque quando você está paralisado lá, às vezes nem câimbra dá, mas quando você vai dar o primeiro passo, quando você vai se levantar, quando você vai se movimentar, aí você vê que você está atrofiado. E é difícil a gente reconhecer, irmãos, porque quem sabe a nossa vida espiritual não está atrofiada e a gente não percebeu. Em primeiro lugar, que Deus manda Abraão sair é onde? Saia da tua. O primeiro lugar que ele fala é saia da tua terra. E por que ele fala saia da tua terra? Irmãos, a terra, a nossa terra de origem, muitos que estão aqui são de outros lugares, mas a terra de origem, ela nos remete à raiz, ela nos remete à tradição, ela nos remete à cultura. Amém? Então, a primeira orientação que Deus dá a Abraão é: sai da tua terra, porque na tua terra é onde você firma raízes. Só que a Bíblia diz que a terra a qual nós vivemos, ela é passageira. Por que a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro está no nosso coração? Porque a gente muitas das vezes planta tantas coisas, a nossa vontade passa a ser exatamente a vontade das coisas da terra. Só que as coisas da terra é o mundo onde vivemos. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a nossa vontade é querer as coisas do mundo. E por isso que a primeira coisa que Deus fala a Abraão é: sai da tua terra, sai da tua tradição, sai da tua cultura, sai desse ambiente aonde você criou
tradição, a gente começa a ficar rabugento, a gente começa a ficar intransigente, e em cima de tudo, acima de tudo, a gente começa a ficar confortável, para não dizer conformado. É interessante que a Bíblia sempre diz que nós devemos nos conformar e agradecer ao que temos, mas nós não devemos nos conformar com o mundo. O que o cristão de verdade, não pode é se conformar com o mundo. Isso ele não pode. Mas se conformar com o que Deus deu, se conformar com o que Deus já fez, reconhecer que nós já fomos abençoados, irmãos, isso aí nós devemos sim. Por isso, irmãos, o primeiro lugar que Deus fala para nós sairmos é da terra. E você pode dizer, mas da terra eu fui gerado, mas o fato de você ter sido gerado lá não significa que lá é o seu propósito, lá não é o seu fim. Então, no primeiro lugar, saia da tua terra. Porque ali, irmãos, foi criado métodos, ali foi criado hábitos, ali, irmãos, meios de sobrevivência foram estabelecidos, formas de fazer e de ver as coisas. É o que Deus está falando para mim e para você hoje. Sair desse lugar para que a gente possa ver a Deus de forma que Ele realmente deve ser visto. Eu espero que isso não cause nenhum conflito na sua mente, nenhuma confusão. Porque de fato esse texto, apesar da conotação literal, da geografia, ou seja, de fato Abraão saiu da sua terra de origem. Amém? Para alguns aqui, talvez essa seja a orientação: saia da tua terra de origem. Mas para outros, essa terra, ela quer dizer isso. Saia exatamente desse ciclo vicioso, desse ambiente, dessa cultura que você carrega a vida inteira, e não abre a mente, não deixa ser transformado pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino. É o fato de eu sou assim e vou continuar assim, porque eu aprendi assim, porque o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim. E Deus está nos propondo exatamente algo novo, é quebrar paradigmas, quebrar barreiras, quebrar muralhas, quebrar ciclos que nos afastam da presença de Deus, amém? É isso que Deus quer fazer. Então é necessário sair da terra. É necessário sair da terra nesse contexto. É necessário sair da terra pelo nosso desejo e anseio tanto de querer as coisas da terra, as coisas daqui. Uma coisa, irmãos, é nós desfrutarmos as coisas que Deus criou, e outras coisas é nós vivermos em prol daquilo que está na terra. E existe uma diferença nisso. Porque aqueles que viveram em prol das coisas da terra, irmãos, o seu fim foi trágico. E a Bíblia fala de um homem que desejou e teve todas as coisas da terra. E o fim dele, ele fala em Eclesiastes, é tudo verdade. Salomão teve mais de 1000 mulheres. Salomão possuiu vários reinos. Irmãos, pensa você comigo, que Salomão quisesse comer nessa terra, ele tinha acesso. A mulher que ele quisesse nessa terra, ele teve acesso. O carro que ele quisesse ter, ele teve acesso. O ouro que ele quisesse ter nessa terra, Salomão teve. E qual foi o fim de Salomão? Ele chega a declarar